Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja. Faça parte desse projeto com o valor que Deus colocar no seu coração, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Vamos para a mensagem de hoje. Kent Reagan. Autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Texto base, Mateus capítulo 18, versículos 18 ao 20, Deuteronômio capítulo 32, versículos 30 e Romanos capítulo 8, versículos 26. Verdade central. Há tremendo poder à medida que duas ou três pessoas concordam em oração quanto ao que necessitam. Das inúmeras promessas de oração na Bíblia, talvez não haja uma que seja mais significativa do que a de Mateus capítulo 18 e o versículo 19. Muitos cristãos, entretanto, passam pela vida tendo conhecimento da palavra, mas não a colocam em prática no dia a dia. Deus não teria revelado nas Escrituras todas as promessas a respeito da oração apenas para preencher as páginas da Bíblia. Estão ali para o nosso benefício e para agirmos conforme elas nos ordena. Para obtermos todo o impacto daquilo que Jesus declara em Mateus capítulo 18, versículos 19, examinemos o versículo anterior e o posterior. Mateus capítulo 18, versículos 18 ao 20. Em verdade, digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Note a frase do versículo 19. Isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O futuro do verbo é bem enfático. Aqui, Jesus prometeu. Isso lhe será feito. Ele prometeu ainda. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículos 14. P.C. Nelson, um estudioso da língua grega, costumava fazer todas as suas leituras bíblicas devocionais no Novo Testamento em grego. Segundo ele, a beleza do original grego é maior que as nossas versões. Há inclusive algumas expressões idiomáticas impossíveis de serem traduzidas para o nosso idioma sem perder parte do significado. O Dr. Nelson destacou que a tradução literal da declaração de Jesus seria: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, e eu não a possuir, eu a criarei para vós. Você tem autoridade para ligar e desligar. Mateus capítulo 18, versículos 20 diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Usualmente, aplicamos esse texto a um culto na igreja. Não há dúvida quanto a isso, mas Jesus realmente queria destacar que, em qualquer lugar onde estejam duas ou mais pessoas em concordância entre si na oração, ele estará presente para atender ao clamor. O mestre ressaltou o fato de que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Ou seja, o céu nos apoiará naquilo que fizermos na terra. Temos a autoridade de ligar ou desligar. No entanto, em vez de usar essa autoridade, muitos evangélicos permitem que o diabo
os seguem. Sentem-se incapazes de usar o poder da oração se estiverem derrotados e oprimidos. Desanimados, esquecem do quanto podem obter em bênção do Pai. Mas eles podem fazer algo para agir a respeito do que as Escrituras determinam. Basta concordar em oração com um ou mais cristãos. Em 1957, os Estados Unidos passaram por uma recessão econômica. Oregon foi um estado que sentiu esse período de modo desesperador. Naquela época, eu estava realizando uma campanha de reavivamento na cidade de Salem, no mesmo estado. Enquanto pregava sobre a oração em concordância, um casal na igreja resolveu reivindicar a promessa e colocá-la em prática. Eles possuíam uma propriedade que procuravam vender havia 2 anos, porém não obtinham êxito. Em tempos tão difíceis, parecia impossível encontrar quem a comprasse. Mas concordaram em oração que poderiam vendê-la com a ajuda do Senhor. Quando o homem visitou a imobiliária, foi informado de que, pelo fato de não ter conseguido vender o terreno enquanto os tempos eram bons, restava pouca esperança de fazê-lo naquele momento. No entanto, o corretor tinha uma sugestão: falar com um cliente que antes tinha demonstrado interesse pela terra. Ele não foi muito otimista, mas explicou que, se a pessoa não comprasse a propriedade, seria possível fazer outra tentativa de vendê-lo. Lembrando-se da promessa de Jesus a respeito da oração em concordância, o homem procurou o cliente, oferecendo-lhes o terreno pelo mesmo preço sobre o qual já havia conversado com o corretor. Nessa ocasião, o cliente prometeu fechar o negócio. Durante 2 anos, esse casal tinha passado por dificuldades financeiras e necessitavam, com urgência, vender a propriedade. Poderiam ter conseguido antes o dinheiro se tivessem exercido logo a autoridade por meio da concordância em oração. E isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Em vez de crer no coração e proferir as palavras, esse casal tinha orado para que Deus fizesse algo a respeito da venda. Passou então a reconhecer que devia ter tomado as medidas certas. Temos nosso papel a desempenhar. Quando fizermos nossa parte, Deus fará a parte dele. Quando nós oramos em concordância, existe a multiplicação do poder da oração. Deuteronômio capítulo 32, versículos 30 diz: Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Sozinhos podemos orar poderosamente, mas se nos reunirmos com mais alguém, o poder será ainda maior. Lemos no versículo citado que somente uma pessoa pode perseguir 1000, mas 2 poderão fazer fugir 10.000. Tendo alguém concordado conosco em oração, conseguimos 10 vezes mais do que alcançaríamos sozinhos. Não é necessário ter muita gente envolvida. Pode ser apenas um casal. São 2 pessoas. Li certa vez um livro do Dr. George W. Truth, que durante muitos anos foi pastor da primeira igreja batista de Dallas, Texas. Um dos capítulos da obra trata da oração em concordância. Quando George era um jovem seminarista, saía nas férias do verão para dirigir campanhas de reavivamento. Certa vez, quando estava pregando em um carramachão no oeste do Texas, um fazendeiro de alta estatura chegou até ele e perguntou se acreditava no Novo Testamento. O seminarista afirmou que sim. O homem perguntou em seguida se ele cria em Mateus capítulo 18 e o versículo 19. E George confessou não saber de improviso o que estava escrito no versículo bíblico, mas, de qualquer forma, deu a mesma resposta afirmativa.
O fazendeiro citou então esse texto das Escrituras e contou-lhes que aquele jovem era o único pregador naquele lugar que realmente cria nisso. Depois pediu ao seminarista que concordasse com ele quanto à salvação do capataz daquela fazenda e de seus familiares na noite seguinte. O dono daquelas terras garantiu que todos estariam presentes na igreja. Truth disse que concordaria em oração para a salvação daquelas pessoas. O grandalhão, que media 1,98 m, com suas botas de vaqueiro, sobressaía-se muito acima de Truth. Aquele fazendeiro agarrou a mão do seminarista e a apertou, dizendo: Meu senhor, há anos estou procurando e, finalmente, achei alguém para concordar comigo. Esse pequeno pregador e eu estamos de acordo no que diz respeito à salvação de João e sua família amanhã à noite. Depois de uma noite de insônia, lutando contra o diabo, Truth foi para a conferência de reavivamento. Quando chegou, viu o fazendeiro entrar, seguido por outro homem, com a esposa e 3 filhos. O seminarista pregou uma mensagem evangelística fervorosa e fez o apelo, mas pareceu-lhes que o homem não iria se entregar para Jesus Cristo. Finalmente ele disse ao Senhor que havia feito tudo quanto podia, mas ainda ia mandar cantar mais um estrofe do hino de apelo e entregar tudo a Deus. Depois do cântico, a filha mais velha, uma mocinha de aproximadamente 13 anos, foi à frente e se ajoelhou diante do púlpito. Depois, uma das outras crianças a seguiu. Finalmente, as 3 crianças estavam orando juntas. Em seguida, a mãe foi também à frente, seguida do esposo. No fim do culto, o fazendeiro segurou Truth e disse que sabia que, se tão somente alguém estivesse de acordo com ele de novo, a promessa funcionaria, e pediu ao seminarista que concordasse com ele a respeito do vizinho. A essa altura, segundo escreveu o Dr. Truth, se o fazendeiro lhes tivesse pedido que concordasse com ele para o sol levantar-se no ocidente, teria aceitado. Estava pronto para tudo. Explicou que era tão jovem e não conhecia coisa alguma. Comentou ainda que damos uma educação à nossa cabeça às custas do coração, ao passo que gente simples crê apenas na palavra de Deus e obtém resultados. As campanhas de reavivamento continuaram durante 2 semanas. Todas as noites, o fazendeiro pedia que o Dr. Truth concordasse com ele em favor de mais uma família. E em cada reunião, uma família específica era salva. Funciona, pode crer. O Espírito Santo, no ministério da intercessão, trabalha através dos crentes. Em Romanos capítulo 8, versículos 26, está escrito: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O original grego da última expressão dessa passagem diz: com gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada. Logo, esse versículo inclui gemer e orar em língua estranha. Paulo escreveu aos Coríntios sobre o assunto, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem frutos. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14. A Bíblia, ampliada, declara: meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora. Note que, em Romanos capítulo 8, versículos 26, não sabemos em favor de que devemos orar. Não temos a menor ideia em nossa mente de como orar conforme devemos, porque há muitas coisas que somente Deus sabe, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos auxilia ao interceder por nós
com gemidos impossíveis de serem compreendidos em linguagem comum. Isso não significa que o Espírito Santo faz algo sem a sua participação. Tal ideia lançaria sobre ele a responsabilidade pela sua vida de oração, o que não é o caso. Você é responsável por ela. Perceba que esse versículo afirma que o Espírito Santo ajuda. Ele não foi enviado para orar em seu lugar, mas sim para dar-lhes assistência em todos os aspectos do seu viver, especialmente em sua vida de oração. Há algumas coisas que surgem do coração e não podem ser expressas em palavras. Nesse momento, entra o auxílio do Espírito Santo com os gemidos que brotam do seu espírito e são pronunciadas pelos seus lábios. Trata-se do Espírito Santo no ministério da intercessão. Faço a maior parte das minhas orações em línguas. Por exemplo, o meu filho pode ter problemas desconhecidos para mim. Digo ao Senhor que não sei interceder em favor dele como convém, mas estou confiando no Espírito Santo para me inspirar na oração. Talvez eu ore por ele em línguas durante 1 hora e então, quem sabe, receba uma revelação ou o Senhor me mostre alguma resposta. Mas que recebamos respostas que não, podemos orar do modo como aprendemos na Bíblia. Esse tipo de oração no Espírito soluciona o caso, quando nada mais é possível fazer. O Espírito Santo faz intercessão por nosso intermédio ao trono da graça de Deus. Então, baseado em Mateus capítulo 18, versículos 19, está escrito: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ore em concordância e com certeza você vai ligar e desligar no mundo espiritual. Que Deus abençoe vocês ricamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Você que chegou até o final desse vídeo, ouça várias e várias vezes, para que você venha a perceber algumas coisas que você deixou passar desapercebido da primeira vez que você ouviu. Dê um like para abençoar o canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, isso é muito importante. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tiver um testemunho, deixe por escrito nos comentários e considere abençoar este canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com o melhor que você tem. Para Deus nós devemos dar o melhor, para que possamos fazer mais e melhor. Abençoe, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Está escrito, é dando que você recebe, é plantando que você vai colher. A Bíblia diz, dai e vos será dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Amém? Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.